Alguns já chegaram a estimar que existe cerca de 200 mil erros nos manuscritos do Novo Testamento. Quem disse que o fato de que você sentiu a presença de Deus e que Deus respondeu à sua oração, ou que você viu um milagre acontecer, automaticamente significa que você está na religião certa? Olá, se essa é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Levi, e nesse episódio você vai aprender se podemos confiar no Novo Testamento ou se é puro blá blá blá. Blah, blah, blah. It's so super fun. Você sabia que ao comparar os manuscritos bíblicos, a gente encontra mais de 200 mil diferenças? São mais diferenças do que o total de palavras do Novo Testamento inteiro. Como nós sabemos que o cristianismo é a verdade quando os manuscritos contêm tantos erros assim? Você quer ver as evidências? Então vem comigo. Então vamos lá. Esses três fatos, os manuscritos em quantidade, manuscritos antigos e manuscritos de apoio, ajudam os estudiosos a reconstruírem os originais do Novo Testamento de uma maneira bem fácil. O processo de comparar muitas cópias e citações ajuda a reconstrução do original a ser extremamente precisa, mesmo que erros fossem cometidos durante a cópia. Como isso funciona? Você vai aprender. Digamos que a gente tenha 4 diferentes manuscritos e eles têm 4 erros diferentes no mesmo versículo. Vamos usar o Salmo 23, que diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", na versão ARC. A título de ilustração, vejamos o seguinte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ao olhar o que eu acabei de te mostrar, você vê alguma dificuldade em entender o que realmente estava escrito? O Senhor é o meu pastor, nada... Você vê alguma dificuldade em entender o que realmente estava escrito? Claro que não. Pelo processo de comparação e de verificação cruzada, o Novo Testamento pode ser reconstruído quase que perfeitamente. A reconstrução do Novo Testamento é ainda mais fácil que isso, porque existem muito menos erros nos manuscritos verdadeiros do Novo Testamento que os que foram representados neste exemplo. Quão perfeita ou quão precisa é essa reconstrução? Vamos esclarecer primeiro alguns mal-entendidos de muitos críticos em relação a erros nos manuscritos bíblicos. Alguns já chegaram a estimar que existe cerca de 200 mil erros nos manuscritos do Novo Testamento. Primeiro de tudo, eles não são erros, mas são leituras variantes. A maioria delas de natureza estritamente gramatical, como pontuação e ortografia, digamos. Segundo, essas leituras estão espalhadas por cerca de 5.700 manuscritos. Aí eles calculam que a variação na ortografia de uma letra, de uma palavra, em um versículo, em 2.000 manuscritos é considerada 2.000 erros. Mas quem sou eu para falar sobre isso, né? Sou apenas um aprendiz de um estudante da matéria. Então, o que é que os especialistas realmente falam a respeito disso? Os especialistas em texto, Westcott e Hort, estimam que apenas uma em cada 60 dessas variantes tem significância. Isso levaria a um texto com grau de pureza de 98,33%. Agora, Phillips Schaff calculou que das 150 mil variantes conhecidas nos dias dele, somente 400 mudaram o significado da passagem, apenas 50 foram de real importância e nenhuma afeta qualquer doutrina bíblica. Nenhum outro livro da antiguidade é tão bem autenticado quanto o Novo Testamento, quanto a Bíblia. O grande estudioso do Novo Testamento e professor da Universidade de Princeton, Bruce Metzger, estimou que o Mahabharata do hinduísmo foi copiado com apenas 90% de precisão e que a Ilíada de Homero com cerca de 95%, e por comparação ele estimou que o Novo Testamento é cerca de 99,5% preciso. Aí aqueles que querem focar no problema e de todas as maneiras querem ir contra o cristianismo, escutam falar desses 0,5% de variação e vão correndo dizer: "Tá vendo? Eu falei pra vocês que tinha algo de errado com esse Novo Testamento, seus crentontos. Vocês foram levados pelo blá 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 do seu pastor." Mais uma vez, o 0,5% em questão não afeta uma única doutrina da fé cristã. E aquele versículo de 1 de João 5, que foi adicionado nos manuscritos mais recentes e ninguém encontra esse versículo lá nos manuscritos mais antigos, hein? Isso daí não prova que realmente as pessoas manipularam a palavra supostamente de Deus para que vocês pudessem cair no conto do vigário, no blá 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 do seu pastor, hã? Não.
De modo algum. Sabe, tem muita gente que no passado ficaram querendo proteger a igreja da própria Bíblia e da história por detrás da Bíblia. E ficaram com medo de que as pessoas entrassem em dúvida e por isso se afastassem dos caminhos de Deus e evitaram que as pessoas questionassem uma coisa e outra. Mas eu acho que tudo isso é uma tremenda de uma ignorância. Sabe por quê? Porque além de que devemos conhecer a palavra de Deus e os detalhes das Escrituras, e não simplesmente aceitar tudo o que nos ensinaram como se fosse realmente a verdade, porque pode ser que ao invés de nosso vizinho de religião estar errado, nós podemos estar errados. Você já parou para pensar nisso? Quem disse que o fato de que você sentiu a presença de Deus e que Deus respondeu a sua oração, ou que você viu um milagre acontecer, automaticamente significa que você está na religião certa? Precisamos estudar sim, fazer o nosso dever de casa, nos aprofundarmos e encararmos a Bíblia tal como ela é. Sabe esse encadernamento de 66 livros que você tem nas mãos, que você chama de a palavra inspirada de Deus? Ela não é a palavra inspirada de Deus. Alerta, alerta, heresia, alerta, alerta. Meu Deus, o pastor Levi se desviou. Ele agora mudou de time. É vira-casaca? Tá doidão? Perdeu o juízo? Não, meus queridos. Sabe o que é realmente a palavra escrita que foi realmente inspirada por Deus? Os originais. Você tem uma das centenas de milhares de cópias de uma tradução do original. Não adianta você levar essa cópia sua como um amuleto, como um escudo dentro do casaco, como se tivesse poderes mágicos dentro do seu carro, no porta-luva, como se a editora e a gráfica tivessem superpoderes ao imprimir a sua cópia. Cuidado! Você precisa entender que essa mensagem que Deus nos deixou foi escrita há quase 2000 anos atrás e ela foi escrita em um tempo e linguagem totalmente diferente de nossos dias, e todas as vezes que se traduz do original, um grupo de especialistas fazem o melhor que podem para transmitir o que o texto realmente significava naquela língua, naquele tempo e para aquele povo. Então, é muito importante que você tenha várias versões da Bíblia. Se souber algum outro idioma, tenha também a Bíblia em várias versões nesse outro idioma. É importante usar dicionários bíblicos, comentários bíblicos de pessoas cristãs, mas com visões diferentes, para que você compreenda melhor o que realmente estava escrito no original, uma vez que a gente não está naquela época e a gente não fala o grego koiné, o aramaico e o hebraico. Então, ao analisar casos como o de 1 de João 5, você entenderá que os versículos 7 e 8 eram anotações que estavam escritas ao lado do texto, que algum escriba, ao copiar o manuscrito, acabou inserindo isso no texto. Isso não significa que a intenção era de manipular as massas, porque nada mais é que uma explicação daquilo que eles já entendiam ao interpretar o texto. Você encontra o ensino da Trindade em vários outros versículos bíblicos, então não era nada de novo sendo introduzido à Bíblia. E existem algumas 4 ou 5 outras passagens que também foram destacadas por não estarem nos manuscritos mais antigos que nós temos em mãos hoje. Mas como falamos anteriormente, nenhuma delas afeta quaisquer doutrinas fundamentais do cristianismo. Frederick Kenyon, uma autoridade em manuscritos antigos, resumiu muito bem a situação do Novo Testamento quando ele escreveu assim: não se pode afirmar com plena firmeza que, em substância, o texto da Bíblia seja inquestionável. Em especial, essa é a situação do Novo Testamento. O número de manuscritos do Novo Testamento, de traduções antigas dele e de suas citações pelos antigos autores da Igreja é tão grande que é praticamente certo que a verdadeira leitura de toda a passagem dúbia esteja preservada em uma ou outra dessas autoridades antigas. Não se pode dizer isso em relação a nenhum outro livro antigo do mundo inteiro. Então, nós sabemos que temos o mesmo Novo Testamento que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Você lembra das 2 perguntas que nós fizemos para poder determinar se o cristianismo é verdadeiro a partir do Novo Testamento? Em primeiro lugar será que nós temos cópias antigas, precisas do Novo Testamento? Mas a pergunta seguinte é ainda mais importante do que a primeira. E a segunda pergunta é: temos uma cópia precisa da verdade ou de uma mentira? Em outras palavras, o Novo Testamento é realmente confiável? Pode ser que nós tenhamos um texto que realmente foi preservado ao longo de tantos séculos, mas ainda assim pode ser que tenhamos uma cópia fiel ao original de uma mentira. O que faz com que a gente creia que aquilo que foi escrito há quase 2000 anos atrás seja a verdade e não simplesmente mais um blá blá blá? Essas e outras perguntas nós vamos estar respondendo no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.